No vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que fará o telespectador refletir, e não só isso, porque a gente tem que lembrar que estamos no mês do orgulho, que é dedicado à comunidade LGBTQIA+. Logo, eu já vou adiantar pra vocês que ele não é um filme que tem um final feliz, mas que ele toca na ferida. Sem contar que o filme ele carrega muita dualidade presente nos mínimos detalhes dentro da trama. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Ficou pior do que já tava. Agora sim. Enxergo direitinho agora. Pecado da Carne é um filme israelense de drama e romance lançado em 2009, em que foi dirigido pelo Haim Tabakman, responsável também por Eva, de 2016, e Let It Be Morning, de 2021. A nossa narrativa de hoje começa com o Aaron, que ele é interpretado pelo Zohar Strauss, um judeu ortodoxo, casado, pai de 4 filhos, que vive em Jerusalém e passa a assumir o comércio do seu pai após seu falecimento. Eu não vou entrar em muitos detalhes do tipo de comércio que temos no filme de hoje, isso porque ele faz parte da explicação do plot mais pra frente no vídeo. E como este comércio passa a ser algo novo na sua rotina, Aaron coloca uma placa anunciando uma vaga para que alguém pudesse o auxiliar. E é nesse momento que surge o Ezri, interpretado pelo Rain Denker, que ele é um artista e estudante judeu de 19 anos. Ele chega pedindo primeiramente para fazer uma ligação ao telefone e em seguida percebe a placa e diz que gostaria de trabalhar no local. Aaron, por sua vez, recusa a oferta de Ezri e deixa-o ir embora dali. Mais tarde, quando Aaron visita a sinagoga, ele encontra Ezri novamente, mas dessa vez ele está dormindo, todo largado no local e ainda com as mesmas roupas, acompanhado da sua mala de viagem. Compadecido pela situação, Aaron acorda Ezri e oferece o trabalho que havia recusado ao jovem anteriormente, e conta que dentro da sua loja possui um quartinho que Ezri poderia morar enquanto trabalhasse para ele. Daí, minha gente, é claro que por conta da convivência, eles acabam desenvolvendo uma amizade. Mas não só isso, como percebemos pelos olhares entre os personagens, que pode ser que exista algo a mais, se é que vocês me entendem. E isso fica mais evidente e mais intenso quando em uma noite, depois do trabalho, Aaron acaba encontrando Ezri e descobre que o jovem possui o hobby de desenhar. Ezri até se oferece para fazer um retrato, mas Aaron fica um pouco receoso, ele não sabe como se comportar em frente ao jovem. Neste mesmo pequeno momento de tensão, Aaron deixa escapar que sabe que o que ele anda sentindo talvez seja recíproco pelo jovem também. Porém, eles devem ser fortes ao desejo e continuarem suas vidas, principalmente por viverem em um local bem ortodoxo, pois sabem que resultaria em problemas futuros. Gente, cá pra nós, eu não preciso esconder de ninguém que, obviamente, esse papinho de ai, a gente precisa ser forte, ai, a gente deve resistir ao desejo, é da boca pra fora. A tora vai descer nas costas de alguém e eu não falei como. Primeiramente, antes de discutirmos sobre qualquer coisa no filme de hoje, eu preciso falar pra vocês que, infelizmente, eu só encontrei o conteúdo de hoje em qualidade de DVD. É ruim? É. Mas nesse momento que a gente percebe o quão obscuro o filme pode ser. Arrisco dizer que isso acontece porque: 1. O filme ele vem de um país que não é muito popular nas suas longa-metragens, ou seja, ele não é nem da Europa e nem dos Estados Unidos. E 2. O filme é falado no idioma que poucas pessoas possuem conhecimento para fazer a tradução e trazer legenda em outros idiomas. Logo, é um filme que acaba caindo no esquecimento e não ganha nem sequer uma remasterização. E o segundo ponto que eu tenho para falar é pros desavisados, que não é porque eu trouxe filme de Israel que eu apoio o país. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe muito bem que eu sou pró-Palestina, então galera, abre o olho, fique esperto. E para as pessoas que ficam pensando, meu Deus, mas um filme desse pode em Israel, o que os atores acham sobre isso? Calma que eu vou explicar. Isso porque anos após o lançamento do filme de hoje, o Rain Denker, que interpreta o Ezri, ele admitiu em uma entrevista que ele concedeu ao jornal israelense Yediot Aharonot que ele mantinha um relacionamento ativo há mais de 3 anos com pessoas do mesmo sexo e que inclusive ele era bissexual. Obviamente foi um choque ao jornalista e uma resposta inesperada aos seus fãs. A galera pensa que o B dentro da sigla é totalmente invisível e que a gente não existe, gente.
Gente, pelo amor de Deus, né? O Rainmaker deixou claro que não vê nenhuma contradição na bissexualidade. Ele tem certeza de que a sexualidade é uma das possibilidades promissoras criadas para uma maior autoexpressão. Ele acrescentou que ele é muito mais do que um rótulo, que o mais importante para ele é se esforçar para fazer apenas a escolha certa ao longo de sua vida e fortalecer o relacionamento com a pessoa amada. Esse homem é um anjo, né, gente? Um tchutchuco. Em O Pecado da Carne, dentro da sinopse, a gente se depara com a nomenclatura ultra-ortodoxa. Mas o que seria isso dentro do judaísmo? Assim como qualquer religião, o judaísmo não é diferente e é claro que ele também possui suas vertentes. Sendo o ortodoxo um dos 3 grandes ramos que se caracteriza pela observação relativamente rigorosa dos costumes e rituais em sua forma mais primitiva e tradicional, cumprindo estritamente os 613 preceitos estipulados pela lei judaica. No entanto, o nosso protagonista do filme de hoje, ele está inserido na comunidade Haredim, que eu diria que o buraco é muito mais embaixo. E eu já vou deixar claro aqui pra vocês que o termo ultra-ortodoxo que eu citei, que a gente vê na sinopse do filme, é pejorativo, tá bom? Então vamos colocar todo mundo dentro da caixinha do ortodoxo. Logo, a comunidade Haredi considera a globalização moderna como uma ameaça que visa principalmente a perda de generosidade, masculinidade e a destruição das relações familiares ideais escritas no Talmud, e luta constantemente contra isso. Um homem ortodoxo ideal deveria ser um estudioso da Torá e chefe da família, se distinguindo por sua inteligência, sensibilidade e gentileza em relação aos familiares. Sabendo disso, vocês começam a compreender por que dentro do filme eles se vestem como tal, possuem uma dieta específica e até porque a esposa do protagonista, ela cobre os seus cabelos. E infelizmente, por conta desses mesmos motivos, é claro que eles são muito duros, muito rigorosos e contra qualquer coisa que envolva o LGBTQIA+. Por mais que não estamos no vídeo de hoje para estudarmos a Torá, é claro que eu vou ter que explicar várias coisinhas de rituais e simbologias dentro da religião do judaísmo para vocês compreenderem o que acontece dentro da narrativa do filme de hoje. Por mais que seja um filme para qualquer tipo de telespectador assistir, ainda existem algumas coisinhas que o telespectador comum pode olhar, estranhar e achar que não tem nada a ver com nada. Mas Bianca, por que o filme chama Pecado da Carne? Que bom que vocês perguntaram, porque a gente vai começar do mais fácil pro mais complexo. Eu já adianto pra vocês que o título brasileiro, ele dá de 10 a 0 nas outras traduções do filme de hoje. Isso porque ele carrega muito do duplo sentido que a gente tanto gosta nesse canal. Portanto, entendemos como pecado ou obras da carne tudo que seja relacionado a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ciúme, ira e por aí vai. Sendo que, como eles são judeus ortodoxos, eles são contra o LGBTQIA+. Então, além do Aaron ter uma relação fora do casamento, que é errado, ele está tendo com alguém do mesmo sexo. Logo, o Aaron, ele estaria meio que infringindo mais de uma lei dentro desse parâmetro do pecado da carne. No entanto, ao mesmo tempo que temos esse ponto, a gente tem que lembrar que os judeus, eles possuem uma dieta especial, que a comida tem que ter o tal do certificado kosher, semelhante ao certificado halal dos muçulmanos. Ou seja, no caso dos judeus, a comida, durante toda a sua confecção, ela obedece todas as leis judaicas, para ficar direitinho para eles poderem consumir. O ponto que quero chegar é que mesmo que esteja ocorrendo o pecado da carne, pelos personagens estarem mantendo o relacionamento deles sendo LGBTQIA+, e extraconjugal, ambos trabalham no comércio do falecido pai do Aaron, que justamente é um açougue. Então, literalmente, pelo fato de cometerem tais atos dentro do açougue, eles estão desobedecendo ao judaísmo ortodoxo, transformando a comida que seria de qualidade kosher em um alimento profano. Ou seja, ao mesmo tempo que ocorre o lance literal da carne do açougue, ainda está acontecendo o pecado carnal entre eles, sacaram? Então meio que resulta em um pecado da carne ao quadrado. O filme de hoje possui um enquadramento sempre em tons claros e muito delicados. E utilizo desse adjetivo pois vemos que tudo é simples. Mas por ser simples não quer dizer que tem menos arte inserida, não quer dizer que é menos cinema do que outros filmes. Sendo este o mesmo motivo que prende o espectador e faz com que ele preste atenção nos mínimos detalhes. E isso fica mais evidente com a metade do filme para o final, pois por mais que os judeus querem manter a ordem do local, eles fazem da pior forma possível, sendo totalmente homofóbicos. Pensa no povinho fofoqueiro e que não tem diálogo, principalmente entre os mais novos. E eu estou salientando os mais novos porque dentro do filme a gente tem o Rabino, que normalmente é um homem mais sábio, mais velho. A gente vê que ele conversa com o Aaron, ele compreende a situação, só que ele também dá a dica de que é melhor deixar o Wesley ir embora da cidade. Dito isso, vemos como o Aaron resiste à ideia de expulsar o Wesley e o terror começa sendo em pequenos passos, como depedrarem o açougue e espalharem folhetos relatando sobre o escândalo. Lembrando que esse escândalo não está falando necessariamente sobre o Aaron ter um caso extraconjugal
conjugal. Não, é mais porque ele tá tendo um caso com outro homem. E o ápice dessa perseguição começa a ficar cada vez mais evidente do espectador, que para e se questiona. Mas gente, não tem ninguém passando na rua do açougue. Como é que eles sabem? Eles são tão discretos. E simplesmente o filme nos dá essa pista, mostrando rapidamente que não é porque é mostrado na maioria das cenas que eles estão isolados e sozinhos, que necessariamente eles estão de fato. Como se tudo e todos estivessem sendo observados e ouvidos independente do horário. E por mais que essas cenas sejam todas muito simples, ainda existe um pouquinho de paleta de cor bem leve para tentar passar uma mensagem ao telespectador. Seja o azul, principalmente na sua esposa e nos seus filhos, pois eles representam como são passivos à situação. A opinião deles não importa, apenas o que os homens na sinagoga comentam. Temos a presença do verde, quase numa tonalidade do menta, demonstrando a corrupção do nosso protagonista, em que ele faz tudo seguindo a emoção. Ele sabe que não pode e não deve, mas quer viver aquilo. Ele diz que não consegue viver sem um Wesley. Ou até mesmo o amarelo, que mostra a cautela dos personagens. Por mais que eles sabem que é errado o que estão fazendo a partir do ponto de vista do judaísmo ortodoxo, eles fazem tudo com cuidado e muito cálculo. Tudo na esperança de que ninguém perceba, principalmente a família do Aaron. Pecado da Carne possui uma semiótica muito curiosa, pois ela aparece ou é falada de forma muito sutil, bem rapidinha e fica no ar pro telespectador interpretar. Mas é claro, como eu falei pra vocês, se vocês não conhecem desses símbolos, é claro que vai passar totalmente despercebido. Iremos começar lá no início do filme, quando estão descarregando galinhas ao açougue. Vemos que em determinado momento, Aaron encara uma galinha que surge em cima de uma cadeira e olha para o Wesley, oferecendo que ele dará o emprego e o quartinho para ele dormir, caso ele queira. A gente tem uma impressão que é como se ele tivesse convicto de uma ideia, e aí ele olha para o animal, pensa e muda de ideia completamente. E isso acontece porque tá tudo relacionado a Yom Kippur, que é conhecido como o Dia do Perdão para os judeus mais tradicionalistas. E nessa comemoração, os judeus ortodoxos eles possuem o costume de sacrificar galinhas com a função de expiarem os seus pecados. Ou seja, o sacrifício é feito como forma de passar os seus pecados ao animal. Logo, quando Aaron olha o animal, mentalmente ele sabe das suas vontades e dos seus desejos. Ou seja, ele já sabia desde o início que ele tinha o intuito de pecar. Mas se ele desconta no animal depois, ele fica de boas. Outra cena meio que premonitória é quando Wesley ele convida o Aaron para dar um mergulho em um lago específico, só que essa cena eu vou comentar depois do que eu vou falar agora. Quando eles chegam ao local, o Aaron fica em dúvida se ele entra no lago com Wesley ou não. Mas novamente vemos vespas no canto da cena dentro de um saco plástico e sabemos que quer dizer algo a nós. Isso porque religiosamente a vespa é mencionada como um símbolo de punição divina e como um instrumento de Deus para afastar inimigos ao povo de Israel. É como se o inseto estivesse avisando que é um inimigo próximo ao protagonista, querendo desvirtuá-lo dos seus propósitos. Mas mesmo com esse aviso divino, o Aaron dá uma de louco e ele vai lá e entra na lagoa junto com Wesley. Essa lagoa tem demais. O que acontece nessa cena? Essa lagoa se trata do mikveh, um tipo de ritual em imersão na água utilizado no judaísmo. Geralmente é utilizado para a purificação da mulher após a menstruação e o nascimento de um filho. Mas ela também é praticada pelos homens antes do Yom Kippur, citado anteriormente com o mesmo intuito. E se a gente for parar para analisar, o Aaron ele vai lá dar um tibum nessa lagoa 2 vezes no filme. A primeira é antes dele realmente ter um caso com Wesley, que arrisco dizer que ele fez até com uma certa ingenuidade. Já a segunda vez é quando Wesley foi expulso da cidade. O Aaron admite a todos que se sentiu sujo pelos seus atos, foi desvirtuado, foi pecaminoso e retorna ao lago para se banhar. Mas gente, nessa cena que ele retorna para fazer novamente o mikveh, eu diria que ele não tá fazendo aquilo ali como um ato de vou me limpar das coisas ruins que eu fiz. É mais uma coisa assim dele querer lembrar e trazer aquela memória de volta. Isso porque no começo do filme a gente vê na conversa entre ele e o Wesley que ele não possui o costume de sair de Jerusalém e muito menos praticar o mikveh. Pecado da Carne é um filme que não conta com uma trilha sonora memorável e nem que ela seja destaque em algum momento do filme. No entanto, podemos presenciar músicas voltadas ao cultural e ao religioso, como quando os personagens estão reunidos estudando a Torá e a Talmud. Ou nos momentos em família durante o Shabat. Pecado da Carne é tido como um filme polêmico muito pela temática que ele acaba tendo e também pelo seu país de origem. Mas é claro que isso não foi motivo para ele deixar de ser destaque em muitas premiações pelo mundo inteiro. Levou o prêmio como melhor ator durante o Festival Internacional de Cinema de Jerusalém, seguido como melhor filme durante o Festival Internacional de Cinema de Gant e por último como melhor papel e melhor filme de estreia durante o Festival
Internacional de Cinema de Palm Springs. E o filme que indicarei hoje é Desobediência, um longa britânico-estadunidense de romance e drama lançado em 2017, em que foi dirigido e escrito pelo Sebastian Lelio, responsável também por Uma Mulher Fantástica de 2017 e Glória de 2013. Eu trouxe a indicação de hoje porque justamente ela é como se fosse uma versão lésbica do filme de hoje. Sem contar que ele traz o judaísmo como pauta dentro do filme também. Sem contar que eu tô achando que vai ser muito mais fácil, caso vocês queiram assistir a indicação de hoje do que ao filme de hoje. Apenas uma suposição, né? Se você encontrar, muito que bem. Se você encontrar os dois, tá ótimo. A fotógrafa nova-iorquina Ronit Kruska voa para Londres após saber da morte de seu pai, que era um rabino. Ronit está retornando à mesma comunidade judaico-ortodoxa que a rejeitou décadas antes por sentir atração pela sua amiga de infância, que atualmente encontra-se casada com seu primo. O reencontro acaba reacendendo a paixão ardente, ao mesmo tempo que ambas exploram os limites da fé e da sexualidade. E você já assistiu ou já ouviu falar sobre o pecado da carne? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!